Como é bom pertencer ao Senhor, como é bom saber que Ele fala conosco. Eu não sei se você tem expectativa quando abre a Bíblia. Não sei como é a sua relação com o texto da Palavra de Deus. Obrigado mais uma vez. Não sei qual é a sua relação com a Bíblia. Eu não sei se você, infelizmente, acha monótono quando a gente pega um livro e ele, às vezes, é difícil de ser entendido. Mas eu queria que você tivesse uma visão sobre a Bíblia hoje. A Bíblia, ela nos transforma, ela nos transporta para outro mundo. Não sei se você já parou para pensar nas histórias. Por exemplo, a que citei agora. A gente nunca saberia que o que mudou a vida de Moisés, de um príncipe egípcio para um libertador, foi o encontro com uma sarça ardente. Quem olha de fora, talvez, possa olhar, olha, aquele menino que estava sendo criado pelo faraó, ele se rebelou e ele foi ajudar os escravos e os escravos saíram de lá. Mas a Bíblia nos transporta para um mundo onde é visível a presença do reino de Deus. E a gente sabe, lendo o texto bíblico, que, de alguma forma, esse menino se encontrou com Deus, e esse encontro com Deus transformou a sua rota, transformou a sua visão de vida, transformou as suas decisões. Quem olha a liderança de Davi, talvez possa se surpreender. Olha, aquele rapaz que fora criado como um pastor no campo, realmente a sua briga com os ursos e leões acabou o transformando num grande homem. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que, na verdade, houve uma escolha do coração de Deus para o menor da família, e uma eleição de Deus, e uma unção vinda do Senhor sobre a vida de Davi. E sim, é esse chamado de Davi que o transforma, porque a Bíblia nos dá a possibilidade de ver a ação de Deus na história. A Bíblia nos está oportunizando entender que Deus está agindo na vida de diversas pessoas, no seu cotidiano, na sua rota de vida. Deus está se revelando para as pessoas e Deus está, de alguma forma, intervindo na minha e na sua vida, assim como interveio na vida desses personagens. Portanto, quando abro a Bíblia, é isso que acontece comigo. Eu me dou por nutrir desse ambiente novo, desse mundo novo, desse reino que é o reino de Jesus, em que Ele faz nova todas as coisas quando nós nos aproximamos. E é por isso que eu tenho parado para pensar sobre ser cheio de Deus. Tenho parado para tentar elaborar para mim o que é ser cheio de Deus. Porque, de uma forma muito caricata, talvez a gente se enquadre, a gente vai se enquadrando em ser cheio de Deus. Eu falo direto, a gente se veste como crente, fala coisa de crente, exige coisa de crente, espera da vida coisa de crente, e a gente vive achando que ser crente é isso. A gente vive na mediocridade, sem ter essas intervenções, sem Deus mudar a rota. A gente segue o mesmo, a gente mudou quando era adolescente, a gente mudou quando se converteu. Até o batismo a gente aceitava novas rotas, e depois do batismo parece que, olha, está tudo bem. Assume que você é assim e segue a sua vida. E quando a gente vai olhar para os textos dos evangelhos, a gente vai vendo que Jesus vai construindo novas rotas para os discípulos até o fim da vida deles, até que eles morram pelo evangelho. E eu queria, ainda nos prolegômenos dessa ideia de pensar sobre o que é ser cheio de Deus, cheio do Espírito, pensar sobre esse início da vida dos discípulos. Sobre como o que acontece quando esses homens que eram simples pescadores galileus se aproximam de Jesus e como isso de alguma forma expande o mundo deles e muda completamente a sua rota. Eu queria ler com vocês hoje Marcos capítulo 6, a partir do versículo 7. E eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, por gentileza, algumas nuances aqui sobre ser cheio de Deus. Diz assim, Marcos 6, a partir do verso 7. Então, chamando os 12 para junto de si,
Jesus os enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. Se em algum lugar não os receberem, nem os ouvirem, saiam de lá e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Deus fale ao nosso coração a partir dessa palavra. A sequência do capítulo 6 de Marcos, ela é muito estranha. Porque quando Jesus vai a Nazaré, sua terra natal, ele não tem êxito. É aí que vem aquela famosa frase, o famoso verso, que o profeta não tem honra na sua casa. Ou, no dito popular brasileiro, o santo de casa não faz milagre. Logo após Jesus não ter êxito na sua cidade natal, ele está percorrendo outros povoados. Jesus não desiste, porque de alguma forma não teve êxito na primeira cidade que parou. Jesus continua a sua missão, porque a missão ela não é circunstancial. A missão, na verdade, ela é identitária. A identidade dele é a missão. Ele deixou sua glória para isso. Ele está aqui no mundo para pregar o reino de Deus. Então ele continua avançando, independente dos resultados. Ele tem ali um momento ruim em Nazaré, continua pregando o evangelho, e quando ele se senta com os seus discípulos, ele os comissiona para ir. Péssimo momento para chamar gente para fazer parte da sua empresa. As ações estão caindo, as vendas não estão acontecendo, e você fala assim, olha, façam parte da minha sociedade, porque a gente vai fazer algo grande aqui nesse novo reino. Jesus está chamando esses discípulos para pregar o evangelho, assim como ele havia pregado, mesmo eles tendo acabado de testemunhar uma experiência negativa com Jesus. Esse é o contexto que nós estamos lendo aqui. Mas algumas coisas nesses versos que lemos eu gostaria de destacar como essa nossa busca por sermos cheios do Espírito de Deus. E a primeira é essa. O que me chama a atenção nesse texto aqui, logo no início do capítulo, do verso 7, é: então chamando os 12 para junto de si, Jesus os enviou. Marcos narra essa dupla movimentação de Jesus. Jesus os chama para si e os envia. Jesus aproxima os discípulos de si e os envia. Porque com muita naturalidade nós encontramos aqui uma verdade dos evangelhos. Quem caminha junto com Jesus está sendo enviado por ele para ser benefício na vida de outras pessoas. Para que você faça uma prova real da sua vida, basta você comparar. Eu estou sendo bênção na vida das pessoas, então estou andando com Jesus. Eu não estou sendo bênção na vida das pessoas, eu não estou andando com Jesus. Jesus não envia aqueles que não andam junto de si. Jesus sempre envia aqueles que andam junto de si. São duas verdades inequívocas. Quem não anda com Jesus não vai por ele. Ele fala isso em outro momento. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem caminha com Jesus, naturalmente está sendo enviado por ele. Se você se acha cheio de Jesus, se você acha que conhece Jesus, e não está sendo enviado para a missão, eu quero te dizer, crie um alerta no seu coração. Porque quem caminha com Jesus é enviado sempre. Na verdade, durante a história bíblica, quem se encontrou com Deus foi enviado para abençoar alguém. Porque estar cheio de Deus não simboliza-se, não se percebe, não é expresso a partir das suas próprias bênçãos. A gente não evidencia que está cheio de Deus porque a gente encontrou emprego, porque a nossa casa está bem, porque o nosso filho não está doente, porque as coisas dão certo para a gente, porque a gente tem o carro do ano. Tem um monte de gente que não tem nada a ver com Jesus que está por aí.
a gente evidencia que está cheio de Deus quando, apesar dos nossos desafios serem gigantes, a gente continua abençoando pessoas. Porque quem se encontrou com Deus de forma verdadeira na Bíblia foi bênção para outras pessoas. Moisés se encontra com uma sarça ardente enquanto levava ali o pasto do seu sogro. E aquela sarça ardente, na verdade, simboliza uma ruptura na vida de Moisés, em que alguém que se achava inapto para falar vira o porta-voz de Deus para a nação de Israel. O encontro com Deus, mesmo não sendo o seu objetivo, na casa de seu pai Jessé, acaba virando para Davi uma ruptura na sua existência como pastor de ovelhas, e ele é designado, ungido como rei de Israel. O encontro com Jesus, com dos discípulos galileus, os transforma agora, ao invés de pescadores profissionais, em pescadores de homens. Porque quem se encontra com Jesus, tem a vida transformada, é enviado para abençoar pessoas. Você está se encontrando com Jesus para que Ele mostre o valor da sua existência. Para que Ele mostre que ao invés de se esconder, ao invés de ficar somente adornando a vida com os seus conceitos, ao invés de somente gastar tempo com coisas que perecem, você tem valor existencial para todos que estão ao seu redor. Cheios de Deus, nós temos algo para oferecer ao povo. Cheios de Deus, nós temos um benefício para doar para a sociedade. Cheios de Deus, nós estamos anunciando a chegada desse reino. Cheios de Deus. E esse texto deixa muito explícito, porque, para mim, as instruções do verso 8, elas são muito complexas. Você imagina, você que tem filho, você vai enviar o seu filho para percorrer cidades longas, quilômetros de estrada, e às vezes não estradas. No mínimo você vai falar, filho, passa repelente. Leva uma mochila cheia de água. Leva os recursos. Quando não, você que é mãe vai montar a mochila do seu filho que tem 30 anos. O pai talvez só deu uma conferida se ele levou cueca. As instruções de Jesus são antagônicas a isso. As instruções de Jesus são, não levem nada. Vocês vão para a missão, eu estou dando autoridade. Agora, a instrução que eu dou para vocês é não levem nada. Sabe a coisa mais bonita que acontece nesse texto? Tanto aqui em Marcos quanto em Lucas isso fica um pouco mais claro, que o desenvolver dessa história é, os discípulos vão para a missão. Eles retornam com os relatórios para Jesus, eles estão contentes que os espíritos os obedecem. Eles são felizes com o que está acontecendo, eles estão se vendo na missão. E de repente, durante aquela conversa ali no capítulo 9 de Lucas, a multidão começa a se aglomerar ao redor de Jesus e Jesus começa a lhes ensinar. E diz o texto que Jesus se alongou em seu ensino. E se alongando em seus ensinos, os discípulos que haviam saído cedo para pregar o evangelho falam, mestre, veja que já está ficando tarde. Essa multidão tem fome e nós não temos como alimentá-la, nós não temos recursos para dar para todos. Afinal, lá no início do dia, quando você enviou a gente, você falou, não levem nada. Sabe qual é a resposta de Jesus para eles? Dai-lhes vós de comer. E então vem André, muito propriamente, um bom discípulo, primeiro discípulo de Jesus, primeiro evangelista da Bíblia. Ele evangeliza, Simão Pedro diz que encontrou o Messias, e André se aproxima com um menino que tinha alguns pães e alguns peixes. E ele entrega a Jesus, e a gente sabe que ali se faz a primeira multiplicação de peixes. Sabe por quê, querido? Quando eu e você estamos cheios de Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo enviados para a missão de Deus, cumprindo os planos e os requisitos de Deus, não faltarão recursos para os propósitos que Ele nos enviou. O que Jesus está mostrando para esses discípulos desde o início é que o grande recurso que eles precisam para pregar o Evangelho, eles já tinham, que é a autoridade dele. O que nós precisamos como igreja do Senhor é relembrar que, cheios de Deus, nós temos autoridade. E do contrário, por vezes estamos cheios de recursos.
temos tecnologia, temos gente, temos capacitação, temos treinamento, temos currículo, mas sem autoridade, sem presença de Deus, é um cansaço. Você já viu essa coisa da gente estar cansado de trabalhar na igreja? Quando a gente vai fazendo, nossa força cansa. Quando a gente vai tentando fazer porque a gente sabe, porque a gente tem capacidade, porque a gente tem a melhor visão, porque a gente sabe como faz e acontece, porque a gente mostra os números, a gente já fez na história, e a gente vai repetindo isso, mas a gente esquece que é só cheio de Deus, que isso tão pesado, tão difícil fica leve. Que é só cheio de Deus, que é só dependendo do Evangelho, que é só conhecendo Jesus, que é só indo por Ele, na autoridade dEle, é que a gente consegue fazer as coisas e não ser pesado, porque é Ele que faz, não a gente. Ser cheio de Deus é ter essa capacidade de ser benefício para muitas pessoas, sem sentir esse fardo e esse peso, porque esse fardo, na verdade, está posto em Jesus Cristo. Mas uma forma da gente ponderar se estamos cheios de Deus. Não cheios de obras, não cheios de tarefas na igreja. Você está extremamente cansado do serviço? Você continua reclamando das mesmas coisas? Olha, está na hora de você dar uma pausa e você recarregar a bateria. Porque você está cheio de obras, mas com pouco evangelho, com pouco Deus em você. Você está cheio de tarefas, você está atarefado, você está abalhotado de coisa, você não sabe mais onde para. Você faz um monte de coisa. A igreja depende de você. Se você não existisse, a igreja não existiria. Mas isso está sendo um peso para a tua família. Você precisa ser cheio de Deus. Porque quando a gente está cheio de Deus, a gente faz, às vezes, com muito pouquinho. A gente faz muito pouquinho, a gente aperta a mão de pessoas, mas é um aperto de mão cheio da autoridade do Espírito Santo. É um abraço que leva consolo, sabe? A gente às vezes só consegue estar domingo aqui, mas eu faço desse domingo meu dia de serviço e cheio de Deus, eu abençoo as pessoas que Ele coloca ao meu redor. Mas precisa ser cheio de Deus. Não pode ser cheio de nós. Existe, naturalmente, uma relação inversa entre ser cheio de mim e ser cheio de Deus. O que os discípulos estão aprendendo com Jesus aqui nessa ocasião é exatamente isso, que quando simplesmente estão juntos a Jesus, quando simplesmente creem que existe esse duplo movimento de se ajuntarem a Jesus e serem enviados por Ele, fica na sua consciência, fica na sua realidade essa certeza: eu não estou enviado por mim, eu não estou fazendo as minhas obras, eu não estou fazendo a minha vontade, eu não estou aplicando a minha visão, não é sobre a minha vida, não é sobre os meus feitos, é porque um dia eu estive junto a Jesus. E quando eu estive junto a Jesus, Ele mudou completamente a minha existência. O que fazemos como igreja tem a ver com estarmos juntos a Jesus. Esse ano certamente será um ano de muitas distrações. Muitas distrações. Nós temos Copa do Mundo, nós temos eleições, coisas muito relevantes, que para mim e para o povo de Deus são distrações. Distrações de, ao invés de nos esforçarmos para estarmos juntos a Jesus, para sermos enviados por Ele, nós estarmos juntos aos nossos, juntos às nossas vontades, juntos às nossas ideologias, sendo enviados para propagar ideologias que não promovem o reino de Deus. O maior desafio da igreja de Jesus nesse ano é não se perder da verdade de que o grande e o primeiro chamado do cristão é estar junto a Jesus. Você quer ser enviado para ser bênção para outras pessoas? Você é vocacionado por Jesus? Me falo aqui nesse ano que um monte de jovem me procurou querendo ir para o seminário. O maior desafio do ministério é não confundir ofício com identidade. O maior desafio do ministério é não confundir ofício com identidade. Você é líder de alguma coisa aí na igreja? Isso é ofício. Identidade é filho de Deus. E filho precisa estar perto do Pai. Só é filho, só conhece o coração do Pai
Só transparece as ações, os sentimentos do pai quem é filho e quem vive perto. Porque pode ter o ofício, pode ter o trabalho, mas se você se perder da sua identidade como filho, o seu trabalho, o seu ofício, não resplandecerão a glória de Deus. Infelizmente, por vezes a gente vai caminhando na vida. A gente é bênção com o nosso trabalho, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Mas a gente se perdeu da nossa identidade como filho de Deus. Nós já não ansiamos pela presença do Pai. Nós já não desejamos mais, não temos essa paixão pela Bíblia. A Bíblia já não nos fala mais, a Bíblia não nos completa mais, a Bíblia não nos emociona mais. As palavras de Deus já não são vivas para nós, porque são apenas letra, apenas texto, apenas um instrumento de trabalho. Pastores que só leem a Bíblia para pregar, professores que só leem a Bíblia para ensinar, gente que só lê a Bíblia para acusar o outro de ser herege, gente que a Bíblia não fala mais coisas novas e vivas sobre o que eu estou vivendo hoje. Gente que a Bíblia já não é mais um espelho em que eu sou capaz de ver as minhas imperfeições quando comparadas com a face de Cristo. Gente que já não enxerga a Bíblia como esse espelho ao qual ela vai me purificando, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a face de Jesus. E quando vejo a face de Jesus, eu olho para as minhas imperfeições e eu sou chamado por Ele. Olha, pareça-se comigo, resplandeça a minha face, tenha um coração como o meu, encha-se de mim, para que aí sim eu te envie. Gente que fez o ofício ser mais importante que a identidade, se perde desse coração do Evangelho. E sabe por que isso é importante? E aqui a gente que é batista tem uma certa dificuldade com isso. Mas eu não quero pular essa parte do texto, não. Seria bom parar aqui. Mas o texto diz que Jesus deu autoridade para esses discípulos expulsarem demônios. O que Jesus faz com os discípulos é lhes dar autoridade para expulsar demônios e curar pessoas. Eu não vou fazer aqui o pregador pentecostal e falar quem quer expulsar demônios e curar pessoas. Mas eu queria pensar sobre isso. Porque você acha essa parte do texto irrelevante. Mas essa é a parte importante do texto. Porque esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é curar pessoas e expulsar demônios. É o trabalho da igreja. A primeira palavra que Jesus, ou a primeira expressão que é registrada por Marcos em seu evangelho é a pregação de Jesus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos quando diz para que expulsasse demônios, independente da caricaturização que existe na sociedade sobre isso, independente da expressão física que isso apareça para você, independente da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo, independente do que for, o que Jesus está falando é que os discípulos são responsáveis por anunciar que existe um novo domínio sobre a terra. Que expulsar demônios significa exatamente isso. Antes havia uma outra dominação da maldade e que agora, quando a presença e a autoridade de Jesus, existe uma outra dominação, existe um outro rei, existe um outro Senhor. O que eu e você estamos fazendo quando temos contato com os nossos amigos da escola, do trabalho, quando temos nossos amigos da vizinhança, os nossos amigos aposentados, quando estamos vivendo na sociedade como um todo. O que nós estamos anunciando e mostrando é que antes da minha vida dominava um reino da maldade, um reino da ganância, um reino do egoísmo, um reino do medo, um reino das trevas, mas agora quando eu encontrei Jesus, existe um rei da paz, existe um rei da glória, existe um rei da esperança, existe um rei da vida. É sobre isso o nosso trabalho, não é sobre escolher presidente, não é sobre definir política. É sobre dominação, é sobre se há um Senhor que liberta, ou se há um Senhor que escraviza vidas. Se há um Senhor que finalmente cura vidas, cura corações, destrói maldições, ou outro Senhor que está acabando com as famílias.
Ou nos enchemos desse Deus para que revelemos esse Deus, ou continuaremos aqui debatendo as minorias, as coisas básicas da vida, enquanto há uma dominação da maldade, enquanto o mundo se desfaz em guerra, e a gente guerreia por auê. A gente não tem tempo para servir, mas a gente tem tempo à beça para debater nada. Como se isso fosse tudo. E a gente se desgasta e a gente sente raiva. E isso mexe com as nossas entranhas. Mas quando eu leio a Bíblia não mexe com as minhas entranhas. O reino de Deus não aperta o meu ser. A Bíblia não transforma a minha vida. Eu não amo Jesus com tudo que sou. A Bíblia é apenas um livro para que eu possa debater sobre o certo e errado. Enquanto eu continuo carregando meus pecados, enquanto eu continuo na minha mediocridade, enquanto eu continuo no meus faz de conta. Eu gosto muito quando Pedro está na sua primeira carta, convidando aquelas igrejas da Ásia que estão passando por uma perseguição terrível. E Pedro fala assim: portanto, deixando o pecado, a hipocrisia, as obras da carne, como crianças, desejem o puro leite espiritual. Como crianças recém-nascidas, desejem. A expressão de Pedro, olha, provavelmente, aquelas pessoas que estavam vendo seus líderes sendo decapitados, seus familiares sendo mortos pelo Império Romano, as igrejas tendo que viver às escondidas, com certeza tudo o que aquelas pessoas queriam era apenas alívio, um tempo de trégua, um tempo de paz, me deixa descansar. Mas eis que Pedro escreve: olha, não permita que as circunstâncias pervertam os desejos de vocês. Deseje como uma criança recém-nascida, sabe? Aquele bebê que não sabe falar, mas que... Temos um bebezinho aqui, olha que coisa boa para a gente ter essa visão. Aquele bebê que não sabe falar, mas quando sente fome chora, e coloca a sua voz para fora, até que a mãe venha lá e acalente nos seios. É isso que Pedro está ensinando para uma igreja que está em perseguição. O que a gente precisa, se nos vemos em meio à perseguição, se nos vemos em meio a um debate e a uma incisão ideológica, o que a gente menos precisa é brigar. Ponto. Temos uma solução. O que a gente mais precisa, na verdade, é desejar o puro leite espiritual. É desejar a presença de Deus de novo, queridos. O que a gente mais precisa é não ter razão e deixar que Ele fale de novo conosco. E deixar que o nosso coração seja o coração de uma criança, que é moldável aos ensinos do seu Pai. Jesus os chamou para junto de si. Antes de enviar, Jesus chama para junto de si. Os enche dele, os ensina sobre ele, mostra o seu amor, mostra os seus ensinos e os envia. Os envia sem nada, sem recursos. E uma outra característica muito parecida, muito óbvia, uma outra caricatura que a Bíblia conta para nós é que Deus geralmente envia pessoas que se veem sem recursos. Falei da última vez sobre Moisés, sobre Davi, sobre os próprios discípulos, sobre Paulo, que é o pior dos pecadores. Deus envia aqueles que se veem sem recursos, mas que se permitem encherem-se da sua glória, para que possam transbordar para a vida de outras pessoas. Mas para isso, querido, para isso, nessa noite, a gente precisa entender quem a gente é nessa história. Para isso, nessa noite, a gente precisa olhar para dentro do nosso coração e profundamente dizer: Senhor, eu preciso te desejar mais. Senhor, eu
eu tenho feito muita coisa, mas eu talvez não seja muita coisa. Eu tenho muitas ideias muito boas, mas talvez nessa noite eu esteja reconhecendo que o que eu mais preciso é ser novamente teu filho, tua filha, ou é me tornar nessa noite um filho seu, uma filha sua, para que finalmente o Senhor me envie, não para as minhas obras, não para as minhas visões, mas para a tua glória e para o teu querer. Eu acho que hoje, de uma forma muito simples, o que Deus esteja te falando é que há uma necessidade de ruptura, gente. Há uma necessidade de passividade. Há uma necessidade de mudança de omissões para uma postura não somente de atividades, mas de quebrantamento e arrependimento, de rendição para a glória de Deus, de obediência à palavra de Deus, de libertação de pecados, de transformação de visões. Há uma necessidade de não mais eventos, queridos. Se você olhar o calendário da nossa igreja, a gente cansa só de pensar no que a gente vai fazer. Muita coisa. Mas, querido, eu queria muito que nessa noite você tivesse a oportunidade de não só calcular a tua existência nessa igreja pelo calendário, mas de rever a tua existência nesse corpo pela tua identidade como filho de Deus. De pensar que você está aqui não só porque você é líder de algo, ou porque a sua família construiu essa igreja, ou porque você chegou aqui, é muito legal. Mas você está aqui porque você é corpo de Cristo. Porque você é família de Deus. Porque você está sendo edificado com Ele e para Ele. Você está aqui pela sua identidade, e não por aquilo que você faz. Você está aqui por aquilo que Ele tem feito em você, por aquilo que Ele te tornou, e não pelos relatórios do teu ministério. Ele está aqui, a gente está aqui, simplesmente pelos méritos de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, como corpo de Deus, como igreja de Jesus, pela graça dEle. Nós estamos aqui, pelo sangue derramado no Calvário. Nós estamos aqui porque Ele ressuscitou. Nós estamos aqui porque o Espírito dEle foi derramado. Nós estamos aqui porque fomos chamados para perto dEle. E por isso fomos enviados como igreja. Portanto, nessa noite, eu gostaria muito, não porque eu estou falando, mas porque é isso que a palavra de Deus mostra, que você se aproximasse de Deus. Que você novamente voltasse a pegar sua Bíblia e ter expectativa quando abre a Bíblia. Em que você lesse. E não saísse de lá enquanto Deus não falar com você. E que você aprendesse de novo. E que você viesse com sede domingo, porque vai chegar a hora da EBD. E na EBD, aquelas coisas que eu não sabia, eu pergunto para o meu professor e eu passo a saber. Porque é muito isso, queridos, o diagnóstico ele é muito simples. Se eu não tenho uma motosserra, eu não preciso ler o manual dela. Se eu não uso uma motosserra, se eu nunca vou cortar uma árvore, eu não preciso ler, eu não preciso conhecer o funcionamento de uma motosserra. Se eu não vou ser enviado por Jesus, se eu não vou cumprir a missão de Jesus, se eu não vou falar de Jesus, eu não preciso ler o manual. E essa é a grande questão. Você vai para o seu trabalho, você é pós-doutor, você chega lá, você conclui as coisas, você é bom funcionário. Às vezes não tão bom. E está tudo bem, você vai para a sua vizinhança e você entra e sai do seu prédio e zera o reino de Deus. Você não tem nada a acrescentar à sociedade. Não existe nada de novo em você, não existe uma nova glória, um novo reino que as pessoas não conhecem a ser mostrado. Ou será que a gente só está reclamando de ideologia política? O evangelho virou apenas ideologia política. É só isso que a gente tem para falar. Meus irmãos, se você soubesse que o seu vizinho está com medo da vida,
Se você soubesse que o seu vizinho está se sentindo oprimido, sem propósito de vida. Se você soubesse que o seu companheiro de trabalho está traindo a esposa. Se você soubesse que ele está preso em algum vício, está afundado em dívidas por vício em jogo. Se você soubesse que existe alguém caído à beira da estrada, não como um ferido, às vezes como um ferido, principalmente no Rio de Janeiro, mas como alguém que está ferido pela vida. Não teve pai e mãe presentes. E não tem consolo de um pai eterno. E estão te ladeando no trabalho. Estão caminhando contigo na vizinhança. Estão às vezes visitando nossas igrejas. E a gente entra e sai daqui. Como se a grande coisa que nós tivéssemos a fazer pelo Evangelho é brigar sobre algo. Por isso precisamos, queridos. Precisamos. Urgentemente. Não de uma nova atividade. Mas precisamos falar, Senhor, me ajuda a ter sede de Ti. Ajuda-me, Senhor, a ter sede de Ti. Eu estou dando de mim e não de Ti. Eu estou exalando opinião e não unção do Teu reino. Eu estou transbordando de mim, mas não transbordando do Teu Evangelho. Eu creio na igreja. Eu creio na igreja. Eu creio profundamente na igreja. Eu creio que a igreja seja o grande projeto de Deus para a humanidade. A igreja é o grande projeto de Deus para a humanidade. Mas eu creio na igreja, porque eu creio no Senhor dela. Eu creio na igreja que Jesus é o Mestre. Eu creio na igreja que Jesus é o Senhor. Eu creio na igreja em que dá glória a Jesus. Eu creio na igreja que obedece e vive a palavra de Jesus. Eu creio na igreja que ama a Jesus sobre todas as coisas. Eu creio na igreja dos filhos de Jesus, os filhos de Deus. Eu creio na igreja daqueles que são guiados por Jesus. Eu creio na igreja. Se de alguma forma você está aqui reproduzindo discurso, reproduzindo razões, o que a gente precisa hoje é voltar a crer na igreja. Porque a gente está perto de Jesus. Porque a gente está perto da palavra do nosso Mestre. E a gente está vendo a igreja se movendo por Ele. Talvez você estivesse desanimado a continuar trabalhando. Talvez você tenha optado por fazer algo que é veterotestamentário, que é o ano sabático. Você já viu o ano sabático na igreja primitiva? Não tem, querido. Desculpa te dizer isso, porque Jesus é o nosso descanso. Não tem ano sabático. Ano sabático é Antigo Testamento. Na igreja, Jesus é o nosso descanso. Ele torna o nosso fardo leve. Ele torna a caminhada possível. Ele torna o reino de Deus a nossa existência. Ele guia o nosso caminho, Ele ajusta nossos passos, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos acolhe em Sua presença, Ele transforma a nossa vida, Ele amadurece o nosso coração, Ele muda os nossos sentimentos, Ele nos doa a Sua paz, Ele nos guia em esperança, Ele nos enche de paciência, Ele nos dá sabedoria para tomar decisões difíceis, Ele nos dá firmeza quando é necessário, mas mansidão para tratar com pessoas. Ele faz com que a nossa casa continue sendo cuidada, mesmo quando nós estamos investindo na casa de outras pessoas. A gente vê o cuidado e a mão dele guiando a nossa família, quando nós estamos dedicando tempo a cuidar de alguns que estão passando por problemas familiares. Ele faz com que a gente sinta satisfação na vida, não porque está nos enchendo de iPhones, mas principalmente porque a sua presença traz paz e satisfação. Jesus não traz apenas uma salvação para o porvir, Ele traz uma salvação para essa existência, porque ao invés de perder tempo com coisas passageiras, nós acumulamos bênçãos e bens celestiais para mim e para os que estão ao meu redor. Jesus não é apenas uma religião, um ajuntamento de homens que seguem uma doutrina. Jesus é uma pessoa que se relaciona com você, que se revela a você, que te ama, que mostra esse amor na caminhada e vai à frente da sua vida,
pacificando e transformando os horizontes, fazendo não apenas que você pare de beber, fumar e falar palavrão, mas fazendo com que principalmente você sinta a vida de forma diferente, você enxergue a vida de forma diferente. Ao invés de contemplar somente as durezas da vida e as tristezas da vida, Ele nos capacita assim como Ele. A Bíblia revela que Jesus olhou para a cruz e a enfrentou em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus observa o seu sofrimento, o seu maior sofrimento, o sofrimento da sua vida, a dor física da morte, porque Ele me veria na presença dEle. Ele sabe enfrentar os maiores desafios em troca de algo muito maior. Ele capacita a gente a isso. Ele capacita você que está a ponto de desistir da sua família, está entristecido com o seu casamento, está tendo dificuldades com o seu filho, a falar assim: eu tenho forças em Jesus para não desistir, porque Ele não desistiu de mim. Ele renova a sua vida. Ele traz novos horizontes para você. E eu tenho certeza que se você hoje quiser caminhar com Ele, você não se arrependerá, porque Ele é o melhor amigo que alguém pode ter. Mas nessa noite, o que você mais precisa é isso. Não é fazer algo, não é tomar uma decisão. Eu discipulei um rapaz no meu primeiro ministério. Ele estava no regime semiaberto, tinha acabado de ser solto. E ele era conhecido de algumas pessoas da igreja e falou comigo: olha, eu quero aprender mais de Jesus. Lá na prisão tinha os cultos e eu não tive oportunidade de participar e eu queria ser discipulado. E aí passei algumas semanas indo na casa dele, a gente estudando a Bíblia juntos, e eu sempre fazendo o apelo, sempre falando: olha, entrega a sua vida a Jesus, eu quero te batizar. E ele: não, eu preciso largar o cigarro, eu não consigo largar o cigarro. Quando eu largar o cigarro... E não, eu preciso melhorar para aceitar Jesus. E ele ficava nessa impotência, conhecendo o seu coração. Essa tristeza de quem fala assim: olha, eu não consigo me vencer. E eu tentava convencê-lo: é exatamente isso. O Evangelho é isso. A gente não consegue se vencer. O que o Evangelho revela para a gente é isso: nós não venceremos. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque o que nos garante a vitória são os méritos da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Não é sobre eu me transformar, não é sobre eu me adequar a alguns passos religiosos. É sobre eu falar: sim, Senhor, é verdade sobre mim, eu sou um pecador. Mas graças ao Senhor, porque Tu me amas e Tu me possibilitarás fazer coisas novas e grandes que Tu conheces. É o Senhor que te capacita. Eu digo que infelizmente esse rapaz não conseguiu se render ao Evangelho. Um tempo depois foi preso novamente. Enfim, teve uma rota ruim. Eu não queria que isso acontecesse com você. Não é uma ameaça. Eu não tenho poder para te ameaçar. O que eu mais quero, na verdade, é te dizer: olha, não é sobre o que você pode fazer. Não é sobre o que você quer fazer. É sobre o que Jesus já fez. E o que Ele pode fazer na sua vida. É sobre o que Ele já venceu. E Ele venceu a morte. E o que Ele pode te conduzir a vencer a partir do momento em que você falar: Senhor, eu quero estar junto de Ti. Eu quero que o Senhor seja o Rei da minha vida. Eu quero que o Senhor domine a minha existência. Porque nesse momento, esse é o convite. Que haja uma outra dominação. Que você mais não domine a sua vida. Que ideologias não dominem mais sua vida. Que pensamentos não dominem mais sua vida. Mas Jesus domine a sua vida. Que Ele seja o Senhor da sua história. E que a partir daí, sim, você vai descobrindo coisas maravilhosas na presença dEle. Eu queria muito ter a oportunidade de orar por você hoje. Quero convidar você a fechar seus olhos. Queria convidar você a falar com Jesus agora. Não sei se você já teve essa experiência de falar com Ele. Não sei se você tem esse costume de falar com Jesus. Mas nesse momento, com as suas palavras, se sentindo um filho de Deus,
na presença do seu Pai, você pode falar: sim, eu preciso que tu estejas em mim. E eu quero entregar o meu coração. Eu quero que tu me perdoes. Eu quero que o Senhor escreva coisas novas em mim. Eu não sei se nessa noite você está fazendo essa oração. Eu não sei se Jesus está falando ao seu coração de uma forma nova hoje. Mas se nessa noite você está entregando o seu coração a Jesus, eu quero te convidar a fazer um sinal com a sua mão. Levanta a sua mão bem alto, porque eu quero ver. Alguém nessa noite que está falando: sim, eu quero Jesus na minha vida. Não por aquilo que eu posso fazer, mas porque eu sei que no reino dele há novidade de vida, há bondade, há paz, há alegria, há esperança, há uma nova vida. Alguém quer falar isso para Jesus hoje? Se ele está te chamando, levanta bem alto a sua mão, eu quero orar por você. De uma outra forma, se você está aqui há algum tempo e está vivendo na rotina da religião, e nessa noite talvez Jesus esteja falando: olha, eu quero te encher de mim novamente. Eu não quero que você tenha apenas um ofício, eu não quero que você seja parte apenas da igreja, eu não quero o seu nome no rol de membros de uma instituição. Eu quero que você saiba que o seu nome está no livro da vida. Eu quero que o seu nome está gravado em minhas mãos. Eu quero que você saiba que você é meu filho, minha filha. E você precisa estar cheio de mim, cheia de mim. E eu estou te chamando para junto de mim. Talvez você esteja caminhando com Jesus há algum tempo, mas você precisa dessa renovação. Você precisa dessa nova unção sobre você. Se você está sentindo que essa palavra é para você e você quer consagrar essa decisão, você quer colocar sua vida no altar de Jesus, fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se você já é crente, você está caminhando com Jesus, mas está ouvindo Ele te chamando: olha, meu filho, vem para perto. Você está caminhando longe. Você está caminhando sobre as suas forças, sobre a sua direção. Você está apenas reproduzindo uma história e não vivendo coisas novas da minha parte. Se Jesus está falando contigo, sai da inércia. Responda ao que Ele está falando. Faça como os discípulos, venha para perto. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Se você deseja nessa noite consagrar essa decisão, eu quero te dar essa liberdade. Se o Espírito Santo está te chamando, responda isso. Há alguém nessa noite que queira fazer isso?